Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Humberto, arquiteto digital da TOTOS. Nós vamos iniciar agora mais uma apresentação falando um pouquinho do CRM da linha DataSul. Eu já vou compartilhar a tela com vocês, só por favor confirme aí se vocês estão me ouvindo bem. Legal. Vocês por gentileza, tá? Eu vou começar a apresentação, vou mostrar algumas coisas no PowerPoint para conceituar. Algumas coisas sobre o módulo e depois também vou navegar um pouquinho na ferramenta para melhorar aí o entendimento de vocês. E aí, também, tendo dúvida, podem utilizar o chat durante a apresentação, eu vou respondendo, tá? E aí no final eu abro aí para vocês para mais algumas perguntas. Bom, nós vamos vou começar a falar aqui um pouquinho sobre o CRM. Eu vou falar um pouquinho do CRM linha DataSul. Antes de iniciar, é importante frisar, né, como é que é o funcionamento, como é a questão do TOTOS CRM dentro da linha DataSul. Tá? Então, um pouquinho de quais são as principais características, né, e quais são os módulos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo como um todo, tá? Onde nós fazemos dentro da solução a gestão de contas, e aí vou explicar o que é a conta, que era um lead, um cliente, uma pessoa física, pessoa jurídica, então tudo isso nós vamos tratar como conta, visualizar a parte de relacionamento com clientes, a gestão de oportunidade de vendas, que é o processo de vendas em si, até chegar lá no final, que é o pedido, né? Na verdade, o final não é o pedido, tem todo o pós-venda, mas pensando na venda em si. Então, depois o pós-venda, marketing, alguns processos que nós temos, algumas integrações aí com o CRM. O que é importante aqui, tá? Então ele vai atender as áreas de marketing, vendas e pós-vendas. Quando nós falamos em marketing, eu estou falando em gestão de campanhas. Então eu quero fazer uma campanha, seja de lançamento de um novo produto, uma pesquisa de satisfação, relacionamento do dia a dia, ou seja, toda ação que eu faço junto aos meus clientes, eu posso organizar isso através de campanhas. A parte de vendas com o acompanhamento dos processos, né, o acompanhamento do relacionamento com o cliente e também a gestão da oportunidade. E no pós-venda eu vou mostrar onde a gente consegue controlar as pendências, controlar as solicitações dos meus clientes através do registro de ocorrências. Bom, como eu já comentei, o CRM, nesse caso é o CRM da linha DataSul, tá? E como é que ele funciona? Ele não é uma solução à parte que eu preciso me preocupar, por exemplo, com integração. O CRM ele está dentro do framework do DataSul, então, assim como nós temos os módulos de manufatura, logística, financeiro dentro do DataSul, nós temos lá também agora toda a parte do CRM, né? O aplicativo CRM com os módulos pertinentes ao processo. E aí, então, ou seja, ele está usando o mesmo framework do DataSul, com questão de usuários, claro, você tem as configurações específicas do CRM, mas você usa a mesma base de usuário, o mesmo framework, o mesmo os cadastros básicos. Porém, para proporcionar às empresas, aos seus representantes, aos vendedores externos, todo um processo de mobilidade, o CRM tem também uma parte de portal. Tá? Eu vou explicar um pouquinho depois do portal, mas a gente consegue acessar o CRM, o portal com suas funcionalidades, e aí seja o vendedor ou o representante, de forma externa. Então, através de um tablet, de um smartphone, de um próprio notebook, com acesso à internet ele consegue acessar as principais rotinas do CRM. Aqui tem uma característica, tá, de portal mesmo, porque eu não vou simplesmente publicar o IP do DataSul e deixar ali externo todo o meu RP. Não, a gente tem uma configuração do portal, onde nós disponibilizamos apenas as informações dos dados desse portal, né, e aí tem toda uma configuração de rede DMZ, do processo para publicar este IP, mantendo a segurança da informação, que é importante aí no dia a dia. Tá ok? Bom, então aqui eu falei um pouquinho das principais características.
do módulo, do processo de CRM como um todo, como dentro do DataSul. Eu vou acessar já a solução, até para explicar essas etapas, e que eu acredito que seja mais simples o entendimento. Então, deixa eu compartilhar aqui. Veja que eu estou dentro do DataSul. Tá? Aqui, como nós temos lá logística, manufatura, RH, Foundation, nós temos aqui o aplicativo do CRM com os módulos do processo. Bom, por que a gente divide em módulos, né? Então, claro, para organizar as informações por área, não é obrigatório, por exemplo, ter todos os módulos quando nós implantamos o CRM. Claro que, por uma experiência mais completa, é interessante que você tenha o maior número de funcionalidades ativas aí para poder extrair mais dados e fazer uma gestão melhor aí do CRM. Eu vou começar com gestão de campanhas, né? Até primeiramente explicando o que nós... Desculpa, gestão de contas, não de campanha. Explicando o que nós consideramos como uma conta. Hoje, se eu pegar dentro do DataSul e considerar lá, eu tenho o cadastro de cliente. Tem os contatos do cliente, ok? Mas eu tenho o cadastro de cliente. O que ocorre? Se eu estiver trabalhando uma nova conta, sei lá, identifiquei de alguma forma, através de uma feira, de um relacionamento que eu fiz, identifiquei um potencial cliente. Ele não é meu cliente ainda, ele é um prospect, ele é um lead. Hoje eu não consigo, dentro do DataSul, sem o CRM, registrar este lead e acompanhar todo o histórico. Por quê? Para isso eu teria que cadastrar ele como um cliente. Bom, mas tá bom, mas se infelizmente eu não conseguir transformar ele em cliente, eu estou gerando um cadastro de forma desnecessária. Então, dentro do CRM, com o conceito de contas, nós temos os clientes, são aqueles mesmos que eu utilizo para cadastrar um pedido, que eu cadastrei lá, se não me engano, CD0903, não me lembro agora, fugiu o nome do código do programa, mas eu posso cadastrar lá, tá? E ele estará aqui disponível como conta. Porém, eu posso criar os meus leads. O que é um lead? Então, aqui se eu pegar esse lead que eu chamei de BASF, né? Ele não está disponível ainda lá no módulo de pedidos, porque a quantidade de informações que eu tenho ainda é muito pequena. Sei lá, às vezes eu estou no trânsito, vi lá um caminhão de um transporte com o nome da empresa, poxa, isso aí pode ser um cliente meu, será que eu não consigo fornecer para ele? Vou cadastrar um lead e vou começar a trabalhar essa conta. Então, nesse momento, eu vou colocar, sei lá, simplesmente eu sei que ele é uma pessoa física, tem um nome para ele, que não é a razão social, porque eu não tenho CNPJ, eu não tenho qual banco, não tenho nada disso. Eu tenho simplesmente um nome e um telefone, por exemplo. Então eu já cadastro este lead dentro do CRM e a partir daqui eu já começo toda a parte de histórico, todo o histórico dele. Tá? Se esse lead eu posso, por exemplo, fazer uma importação, então sei lá, eu consegui um mailing com um cadastro de clientes, ou participei de uma feira, gerei um Excel. Então, eu posso pegar toda esta relação de clientes, de prospects, de leads, e fazer a importação dentro do CRM. E a partir daí eu começo a trabalhar esses leads. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, eu quero pegar somente leads, né, o que for de lead, e aí eu venho aqui e posso filtrar qual tipo de cliente que eu quero. Então aqui já tem, você cadastra os tipos de clientes de acordo com a sua necessidade, posso colocar esses filtros, tá? E aí eu começo a trabalhar ele. Então apareceu um lead aqui para mim, eu sou da equipe, por exemplo, que faz a qualificação do lead. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu posso complementar os dados desse lead, caso eu tenha maiores informações, e ao passo que eu configurei, coloquei CNPJ, coloquei todos os dados, vamos pegar aqui o tipo de cliente, desculpa. Eu posso transformar este lead, transformar ele em um cliente. Como? A partir do momento que eu vou preenchendo os dados, que são os dados necessários para que ele seja cadastrado como um cliente, isso será de forma automática. Tá? Então eu vou complementando os dados. E mesmo sendo um lead, eu já começo o meu histórico de relacionamento. Então eu vou ligar lá na BASF, vou entender o que eles fazem, se ele é realmente um cliente potencial,
Então eu vou fazer e vou registrar uma ação. Então aqui uma ação relacionada a uma campanha de qualificação de leads. O lead foi descartado ou qualificado? Né? Baseado nas perguntas que eu fiz, eu estou qualificando este lead. Eu usei a mídia telefone, eu liguei lá, realizada a qualificação do Então, fiz a qualificação, a data ele já trouxe hoje, agora às 14h12, então eu poderia aqui notificar alguém que eu fiz esse processo, poderia anexar algum tipo de documento, caso eu tivesse, tá? E até mesmo para níveis gerenciais, informações gerenciais, apontar despesas. Não é o caso aqui nesse momento. Então, eu registrei esta ação. No mesmo tempo que eu registrei essa ação, eu poderia ter complementado os dados, como o CNPJ, por exemplo, né? Eu também, na conversa com esse meu lead, posso mudar ele para um prospect, tá? E também posso agendar uma visita. Então, olha, você aceita receber a visita de um representante meu para aprofundar, apresentar meus produtos? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova tarefa, tá? Que já é um relacionamento do dia a dia, né? Ação, esse registro de relacionamento, e o objetivo é fazer o relacionamento. Então, o que é? Realizar visita. Quando vai ser essa visita? Não vai ser hoje, poxa, amanhã tem jogo, vai ser segunda-feira. Então, segunda-feira, se eu combinei lá com o cliente, às 10 da manhã, entre 10 e 11 horas, vamos fazer a visita para o cliente. Neste momento, eu poderia notificar já o vendedor, ou quem vai ser o responsável, tá? Tem um responsável cadastrado para essa conta, e aqui já traz o e-mail desse responsável. Poderia já integrar com o Outlook também, que eu vou mostrar que lá no caso vocês utilizem o Outlook, ele já tem uma integração com o Outlook também. Então, vou tirar aqui só para ele não mandar um e-mail, e vou salvar. Então eu já registrei, fiz a qualificação, agendei uma visita. Então, se eu entrar aqui, detalhar esta conta, tá? Aqui no históricos eu tenho que foi feito no dia 14/2, um registro de um relacionamento. Então, o que foi feito aqui? A ligação para cliente, informativo de melhorias, tá? Então, aqui foi feito um registro. E aí tem também esse que eu fiz agora, que é uma qualificação do lead. Então, eu já iniciei aqui o histórico. Além disso, eu gerei uma pendência que é uma tarefa. Então, a tarefa eu consigo visualizar também com a visita que eu vou ter lá no dia 9. Bom, essa visita eu agendei para o responsável que eu chamei de vendas manufatura. Bom, como é que o vendedor, né, esse usuário vendas manufatura, vai ficar sabendo dessa visita? Lembra que eu coloquei lá, poderia ter feito uma notificação e ele recebeu um e-mail com esses dados, tá? Ou ele pode acessar o portal para acompanhar as suas pendências. Então, deixa eu abrir aqui o portal. Estou colocando o usuário e senha. Vocês não estão vendo, tá? O que eu fiz aqui até para diferenciar, tá? Vejam que eu estava acessando lá o CRM numa VM, né, que é dentro do servidor da TOTS, mas agora eu estou acessando do browser da minha máquina mesmo, até para mostrar que eu não estou dentro do meu servidor, da mesma rede, tá? Então o que eu fiz aqui? Como eu publiquei esse portal, eu vou acessar o portal de forma externa. Então eu sou lá o vendedor, né, o vendas manufatura. Está me questionando se consegue fazer download da apresentação. Sim, consigo. Eu estou gravando essa apresentação, posso depois disponibilizar a gravação. Ok? Bom, então eu acessei o portal aqui e vou vir aqui em CRM, vou olhar aqui o dashboard, os dashboards do CRM, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma série de informações que eu consigo ver no portal. Então, eu sou o vendedor, né? Estou lá no cliente, estou no meu escritório, não estou dentro
da empresa em si, mas eu consigo acompanhar os meus dashboards. Mas eu quero ver aqui, primeiramente, olhar o meu calendário. Então, quando eu acesso o calendário, o que é aqui? O portal ele usa HTML5. Isso faz com que as telas sejam responsivas. Então veja que se eu estiver usando um tablet, eu consigo ver o meu calendário da semana. Se eu tiver, desculpa, um smartphone, se eu tiver com um tablet, eu consigo ver até do mês aqui. E se eu tiver com um notebook como eu estou agora, eu tenho uma amplitude maior da tela, do dispositivo e consigo visualizar com melhor usabilidade. Não é um aplicativo, eu simplesmente uso qualquer navegador. Então a gente dá uma mobilidade, uma flexibilidade bem interessante para utilização do portal. Então, quando eu acessei o portal, estou olhando o calendário, vejo que ele tem aqui uma tarefa para o dia 9, que é para segunda-feira. Quando eu cliquei, opa, eu tenho lá, que é realizar a visita. Então, eu já sei aqui, se eu olhar meu calendário, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Tá? Se eu clico aqui no detalhe, ele já vai para o detalhamento desse relacionamento, né, dessa tarefa que estava pendente. E eu posso, se tivesse um documento anexo, se tivesse outros históricos, eu poderia visualizar aqui, como eu posso executar, né, fazer a execução da ação. Então, o que é? Eu visitei o meu cliente, a campanha já está aqui, a ração, qual foi o resultado? Foi o relacionamento, eu fui pessoalmente lá, realizada visita e apresentação do portfólio. Então, fui lá e já fiz a visita. Não foi no dia 9, já fui hoje, estou registrando aqui. Poderia, se eu tivesse um documento, algo para registrar, eu poderia já fazer isso. E se eu quisesse também lançar as despesas. Então, registrei a ação. Então, se eu volto, vamos lá, saí do portal, vou voltar lá no meu ambiente, né? É esse mesmo, desculpa. Veja que aqui no histórico agora já apareceu esse terceiro registro que foi feito agora, que foi a visita. Ok? Então notem que eu estou fazendo isso num prospect, né, num lead, mas se fosse um cliente, então deixa eu pegar aqui na minha carteira de clientes, vou pegar aqui o cliente ventilar, que é um cliente que eu tenho na minha base, eu tenho aqui como visualizar todo o histórico. As visitas que foram feitas, as tarefas pendentes e as outras coisas que eu vou passar ainda, que são as oportunidades ocorrentes. Então, eu vejo não só os dados do cliente, como também todo o histórico de relacionamento. Ok? Dúvidas até aqui nessa parte do que é uma conta, desse registro de relacionamento, seja uma ação ou uma tarefa? Bom, dando andamento aqui então no processo, tem uma pergunta, desculpa, se é possível criar periodicidade nas tarefas. Sim, eu vou mostrar mais para frente na gestão de campanhas que eu posso, a partir dos dados existentes, sejam de relacionamentos, as ações, as tarefas, ou seja, o cliente que não compra, não recebe uma visita, eu posso colocar filtros e montar a partir desse filtro que nós chamamos de segmentação e ter uma campanha. Então, eu quero entrar em contato com todos os clientes que não receberam visita nos últimos 3 meses. Então, ele vai identificar esses clientes e eu gero a tarefa em lote para os representantes. Ou quero todos os meses, pega lá minha carteira de clientes e mandar gerar uma visita. Então aí você consegue criar essas regras para disparar automaticamente tarefas e ações. Outra dúvida? Pois não? Outra pergunta aqui sobre a dúvida sobre o anexo de relatório de visitas. Qual seria a dúvida?
A pergunta aqui é se ao anexar o documento de despesa, consigo enviar isso já para outros departamentos o e-mail. A ideia aqui, tá, quando nós estamos registrando essa tarefa, tá, é apontar ali a despesa, não é um anexo da despesa, tá? Já é efetivamente, opa, desculpa, errado, histórico, vamos registrar uma ação. Então aqui, quando eu estou fazendo, só para ele habilitar, então, eu venho aqui, eu já tenho os tipos de despesas já cadastrado, e aqui eu faço, foram tantos quilômetros, eu gastei tanto de pedágio. Então aqui é gerencial, ele não está integrado a contas a pagar, por exemplo. Tá? Então não é simplesmente anexar um documento. Se eu quiser, nesse momento, também anexar um documento, vai ficar registrado com esta ação, mas ele não vai enviar um e-mail para outras pessoas. A não ser que eu venha aqui em notificar, tá? E notifique que eu fiz essa ação, mas não que ele vai receber o e-mail com esse documento. Ok? Bom, voltando aqui, eu vou pegar... olha, tem um lead aqui como parecido, esse é o Jason, tá? Nosso cliente é um prospect cadastrado como um Jason. O Luiz Felipe está questionando aqui sobre as despesas estarem linkadas ao centro de custo. Não, tá? Esse lançamento de despesa ele é só gerencial dentro do CRM. Ele não está relacionado ao cadastro centro de custos, a movimentação lá do contas a pagar, por exemplo, de reembolso de despesas. É simplesmente gerencial dentro do módulo de CRM. Bom, então, dando andamento aqui, vou pegar esse outro lead, um lead qualquer aqui que é a Jason. Não, desculpa, vamos voltar lá na BASF, vamos seguir o processo com a BASF. Então eu estou lá no BASF, fiz a visita, registrei aquela visita, eu vou voltar lá para o portal para isso, tá? Então vamos voltar no portal. Então estou no portal, estou lá no cliente, registrei a minha tarefa, tá? Mas eu também quero agora, fiz a apresentação do portfólio, eu vou pegar aqui contas. Vou pegar contas, estou lá no portal, a BASF, poderia aqui visualizar todos os dados novamente, né? Aqui eu estou vendo como portal. Identifiquei uma oportunidade de vendas. Então, a oportunidade de vendas não é colocar um pedido, eu estou iniciando um processo de vendas. Qual que é a ideia da gestão de oportunidades? Principalmente quando eu tenho um processo de venda longo, tá, que requer algumas etapas para até o processo de fechamento, nós conseguimos fazer a gestão dessas oportunidades em andamento, em quais fases estão, e a partir daí gerar o meu funil de vendas. Tá? Então, muitas vezes quando eu tenho um representante, eu ligo para ele assim, ô fulano, quanto nós temos para fechar? Poxa, eu estou trabalhando aqui em várias contas. Tá, quais contas, em que fase que está, qual o valor envolvido, que tipo de produto que é. Então fica isso muitas vezes na mão do representante do vendedor externo e eu não tenho isso dentro do RP para gerar essas informações e fazer o acompanhamento adequado. Então a ideia do módulo de gestão de oportunidade é justamente estruturar esse processo de venda e permitir o controle etapa por etapa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou lá num prospect e vou registrar uma nova oportunidade. Então nessa nova oportunidade eu vou chamar de venda nova. Tá? Eu posso colocar aqui um contato que é o Pedro, tá? Ou poderia cadastrar efetivamente esse contato. Quando eu cadastro o contato, eu falo se ele é pessoa física ou jurídica, qual é a fonte, qual é o vínculo dele com a empresa, se ele é um comprador, diretor, então tem todo esse cadastro. Qual o nível de decisão dele, então eu já identifiquei que ele é influenciador, propagador, decisor, diretor, gerente, então eu vou registrando as informações que eu posso utilizar. Vou informar qual é a minha estratégia de venda. E aqui é interessante porque aqui eu estou usando uma estratégia chamada venda estratégica, onde eu tenho as fases desse meu processo de venda. Essa estratégia, ela é de certa forma simples, eu tenho lá a prospecção do cliente, a negociação e o negócio fechado ou perdido. Eu posso ter um processo mais complexo, então eu faço a prospecção,
eu vou fazer uma apresentação do meu produto, eu vou fazer um envio de amostra, eu vou negociar a proposta. Ou seja, são etapas que eu posso ter, estratégias de abordagem diferentes por tipo de cliente, por unidade de negócio, por segmento. Então, nós podemos ter cadastrados várias estratégias de vendas e aí para cada oportunidade eu informo a estratégia que eu estou utilizando. Tá? Neste caso, como eu estou lá no lead, estou falando que eu estou na fase de prospecção. A minha probabilidade de venda ela é média. O usuário, o responsável sou eu, moeda. E qual o valor da oportunidade? Eu falar, olha, a oportunidade acho que é uns 30 mil reais. Tá bom? Então, coloquei aqui e poderia complementar. Deixa eu ver se tem nesse caso aqui. Se é referente a alguma campanha, se eu tenho uma data de previsão de fechamento, eu acho que isso aqui até final do mês eu trago essa conta. Ainda data de fechamento eu não tenho. Quantidade de itens, daqui a pouco nós vamos ver. Isso, eu poderia colocar aqui o budget do meu cliente. Tá? Eu dei um salvar. Então, a partir daqui, eu começo a trabalhar esta oportunidade. Tá? Então, com isso eu posso registrar tarefas, ter os históricos próprios desta oportunidade. Então, toda vez que eu for registrar uma oportunidade referente a uma tarefa, uma ação referente a essa oportunidade, ele vai entrar no relacionamento geral do cliente, mas depois eu também consigo filtrar quantas ações eu tive para fechar esse pedido. Cara, eu fechei um pedido de 10 mil reais, mas eu tive que visitar o cliente 5 vezes. Será que valeu a pena? Poxa, será que a minha estratégia não foi legal? O que eu posso fazer para melhorar? Então, depois eu consigo filtrar quais foram as ações referentes a essa oportunidade especificamente. Tá? Bom, eu falei numa oportunidade de 30 mil, mas agora eu vou detalhar isso. Vou vir aqui em produtos. Eu vou vir aqui e vou adicionar os produtos. Vou falar de qual tabela de preço que eu estou utilizando. Aqui é uma fábrica de ventiladores. Vou colocar o produto. Veja o que eu posso colocar. A descrição já do item. Vou colocar ventilador. Ele está achando. Se eu colocar o código, ele também está achando. Então, vem aqui o item é o V001, ventilador de mesa. Qual a quantidade que eu estou ofertando? 100 unidades. Vou pegar mais 200 unidades. Ele já tem o valor, o preço pela tabela, deu 14 mil reais. Então, salvar em novo. Eu vou lá usar a mesma tabela, vou usar um outro produto agora, que é o V002, que é um outro ventilador. Vou falar que são mais 100 unidades. Ok? Coloquei 2 itens nessa oportunidade. A boa pergunta aqui do Luiz. O Luiz está me questionando se o produto é o que eu tenho cadastrado normalmente ou cadastro paralelo. É o seu cadastro de produtos. Aí, na verdade, a gente viu que ali faz por tabela de preço. Então, dentro daquela tabela tem os produtos cadastrados, é o valor que eu cadastro hoje lá no CD 1508, no módulo de pedidos. É essa tabela que o CRM vai utilizar. Então, não tem uma duplicidade de produtos, por exemplo. Não há necessidade de fazer isso daí, e é uma vantagem de você ter uma solução de CRM já integrado, nativa aí dentro do produto. Ok? Bom, quando eu inseri os itens, eu coloquei aqui a quantidade, coloquei o preço, o que ele fez? Ele já atualizou automaticamente o valor da oportunidade. Eu tinha colocado 30 mil, mas na hora que eu coloquei efetivamente os itens, ele alterou isso para 22 mil reais. Tá bom? Bom, internamente, vamos pensar internamente, sou gestor da equipe aqui internamente. Se eu no CRM, vamos pegar aqui na gestão de oportunidades, vamos pegar tá na... Vou pegar os meus dashboards, o dashboard do CRM. Eu estou abrindo aqui internamente, tá? Mas eu poderia fazer isso dentro do portal, tá? Mas aqui eu estou imaginando que eu estou internamente, eu sou o gestor e estou acompanhando as informações dos meus vendedores, tá? Então, o que eu tenho aqui? O meu funil de vendas ele já está sendo atualizado automaticamente. Então, o vendedor está lá em campo, registrou, já apareceu aqui. Se eu clicar aqui 2 vezes nesse 429, veja que apareceu abaixo, já está aqui, ó. Tá? Essa base que é 22 mil já faz parte do meu funil. Tá? Aqui no funil eu poderia, eu vou definir de qual estratégia eu quero ver, se é uma campanha, se eu quero
de uma data específica, só de um responsável ou de todos. Então, eu posso colocar aqui. E por que eu estou falando no responsável de todos? Dentro do CRM, existe o conceito de hierarquia de times. Eu monto uma hierarquia mesmo, e aí eu vou definir os acessos. Então, vamos imaginar que eu tenho uma estrutura com um diretor comercial, abaixo dele eu tenho gerentes regionais, por exemplo, e abaixo dos gerentes eu tenho os vendedores. Então, o vendedor, eu falo que ele tem acesso restrito. Então, ele vai ver somente as contas dele. Quando eu olhei ali, eu estou lá no portal e eu estou vendo as minhas contas, né? Eu estou vendo as minhas contas. Claro que na base de clientes eu tenho lá a base muito mais que 13, mas as minhas são essas aqui. Porém, se eu sou o gestor, o gerente, eu estou vendo na minha equipe toda. Então aqui ele traz as informações da minha equipe. Se eu sou o diretor, estou vendo de todas as equipes. Então isso é possível, essa configuração de hierarquia de times. Tá ok? Aqui só para, aproveitando aqui que eu estou no dashboard, eu consigo visualizar as minhas principais oportunidades. Então ele trouxe aqui as principais oportunidades. Posso falar aqui quantas eu quero ver. Então vou pegar aqui e aumentar para 20. Deixa eu ver se acho que 20 acho que dá, ou é o máximo é 10. 20. Aplicar. O máximo é 10. Então aqui ele está deixando, vou deixar 10, que é o máximo. Então ele trouxe aqui de novo. Você tá vendo que ele, conforme eu vou passando o mouse, ele já vai mostrando as informações. E se eu cliquei sobre o gráfico, ele já vai para o detalhamento desta oportunidade. Ok? Bom, voltando lá para o portal. Eu sou o vendedor, estou lá no meu cliente e registrei esta oportunidade. Uma vez que eu registrei a oportunidade, coloquei, informei os itens, os produtos que fazem parte desta oportunidade. Então está aqui os produtos. E aí eu evoluí. Tá? Eu poderia vir aqui, editar e mudar agora de prospecção para negociação. Posso fazer isso manualmente. Como eu posso também já criar as regras, então eu apontei uma ação de envio de cotação, envio de orçamento. Eu posso deixar configurado no CRM já essa transição de fase de forma automática. Deixa eu ver se consigo mostrar rapidinho para vocês aqui esse cadastro. Peraí, CRM, gestão de oportunidades, manutenção estratégia, fase da estratégia, cadê? Aqui, transição automática da oportunidade. Então eu já posso colocar as regras que conforme eu faço esses apontamentos, ele já faria a transição automática também das fases. Então eu falo o seguinte, olha, na estratégia de vendas, né, venda estratégica, para mudar de prospecção para negociação, eu tenho que fazer um registro de relacionamento do dia a dia, ação, registro, relacionamento, e o resultado for relacionamento. Então também que ele já altera automaticamente de prospecção para negociação. E depois, isso aqui está errado, também o preview de amostra, poderia colocar aqui um segundo. Tá ok? Então eu já poderia deixar isso pronto para evitar que eu tivesse que vir aqui e dar um editar como eu fiz. Bom, mudei de novo, mudei aqui a fase, consequentemente o meu dashboard também vai mudar, tá? De prospecção para negociação, isso é feito de forma automática aqui. Bom, registrei se está em negociação. O que eu posso fazer? Eu posso gerar uma cotação de vendas. Neste caso, uma cotação de vendas, ele já está integrado a um módulo de cotação de vendas do DataSul. Para quem já conhece, lá é o QO 0310, né, onde eu cadastro uma cotação e que depois eu posso transformar num pedido. Então, esta cotação que eu acabei de criar aqui, vamos usar um calcular. Então, ele já criou a cotação 6545476. Então, o representante já criou a cotação. Vou acessar o DataSul para que a gente possa visualizar isso. QO 0310, manutenção de cotações. Então, é o módulo de cotações lá vinculado ao
módulo de vendas e eu vou pesquisar aqui o número da cotação. Está aqui a cotação que eu fiz agora, dia 5/7, com os dois itens. Ok? Bom, aqui vale só rapidamente falar do conceito. Veja que ele aparece aqui um cliente chamado Mosqueta. É um cliente fictício. Na verdade, como eu estou colocando uma cotação de vendas para um lead ou um prospect, ou seja, ele não está cadastrado como um cliente, eu não posso colocar um pedido. E o módulo de cotação de vendas tem essa funcionalidade, onde ele cria para um fictício, mas se eu tentar liberar essa cotação, ou seja, transformar ela em um pedido, ele não deixa. Primeiro eu tenho que vir aqui e trocar o cliente e o prospect. Tá? Então aqui ele fala que está relacionado lá no CRM, então o lead ou prospect deve ser convertido em cliente no CRM. Então está mantendo a integração com o CRM aqui, mantendo os dados. Ok? Então, Humberto, eu não uso o módulo de cotação do DataSul, por exemplo. Então, não vou gerar essa cotação, continuo ele como uma oportunidade e eu faria somente a geração do pedido posteriormente. Ok? Bom, se eu tentar gerar um pedido aqui também, ele não vai deixar gerar pedido de venda, vou falar que sim, não é permitido gerar pedido de venda para uma conta que não possui código ERP. Então, por motivos óbvios, né, como o cliente não está cadastrado, não deixa gerar um pedido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nas minhas oportunidades, vou pegar essa daqui, que é para um cliente, só para a gente mostrar, para eu mostrar o processo, tá? Então, ele tem para este cliente, realmente um cliente, que ele já tem aqui o ventilar, ele tem o nome a breve, tem lá o código do emitente, já o cadastro está completo. Eu tenho aqui o produto que foi cadastrado, que é um ventilador de mesa, 35 mil. Eu posso vir aqui e, já tenho, mas vou gerar novo, gerar pedido de venda. Então, quando eu falo que eu gerei um pedido de venda, ele já gerou o pedido 6545477. 6545477. Então, este pedido de venda já está lá no módulo de pedidos do DataSul. Então, vamos só para a gente visualizar ele. E aí, eu já vou, em vez de usar, vou pegar aqui o módulo de pedidos. Eu não sei, vocês estão acostumados, por exemplo, com o PD4000, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente e vou mostrar o novo PD4000, vamos chamar assim, tá? Que é já em HTML. Então é o PD4000 em HTML. Então aqui eu entrei na carteira de pedidos, então consigo visualizar a carteira de pedidos. Tem alguns filtros, lógicos, aqui, né? Com data de emissão inicial de 5/6, mas se eu tirar esse filtro, na verdade vou ter que mudar aqui. Se eu mudar isso aqui, eu vou pegar lá desde 2017. Então agora eu tenho 39 pedidos, tá bom? Então eu tenho aqui os pedidos de formato HTML, que tem uma usabilidade melhor. E além de simplesmente visualizar, eu posso aí sim, se necessário, alterar o pedido. Esse aqui é a nova versão do PD4000, seguindo o novo padrão de tela, o novo padrão em HTML, onde eu posso incluir um pedido. Mas o objetivo aqui é mostrar o pedido de venda, então aqui eu já tenho o pedido de venda criado, e aí eu poderia dar andamento no processo, ou seja, fazer a aprovação financeira, avaliação de crédito, embarque, faturamento e por aí vai. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Está claro esse processo da oportunidade? Então eu estou controlando etapa a etapa da gestão da oportunidade, chegando ao final com a geração da oportunidade de vendas e, consequentemente, do pedido de venda já integrado com o módulo de pedidos. Bom, vamos voltar para o portal. Tá? O que eu estou fazendo no portal, eu poderia estar fazendo internamente. Humberto, eu não tenho um vendedor externo, a minha equipe é interna e não tem problema. Eu posso fazer essas mesmas rotinas que eu estou mostrando no portal, teria internamente também. Tá? Aqui acho que é para mostrar mais da solução. Aqui ainda
na oportunidade, eu posso registrar pontos fortes e fracos, motivos de ganho e perda, quem são os concorrentes, tem revenda envolvida, questionários, então são informações adicionais que eu posso ter sobre essa oportunidade de vendas. Ok? Então, eu encerro aqui essa etapa, que é a etapa da oportunidade. Bom, uma vez que eu vendi, lembra que lá no começo eu falei que a emissão do pedido não é o final do processo, né? Porque eu posso ter toda uma parte de pós-vendas. Então, o que é... Opa, vou fechar aqui a oportunidade. O que eu estou chamando aqui de pós-venda? Eu vou entrar nesse caso dos ventiladores. Ele já é um cliente meu e por algum motivo ele está entrando em contato comigo. Pode ser uma reclamação, uma solicitação, são diversos os motivos para que ele pudesse entrar em contato comigo e eu gerar um registro de uma ocorrência, né? Que aí é o que nós chamamos de pós-vendas. Então eu vim aqui e falo, olha, eu quero registrar uma nova ocorrência para este meu cliente. Qual é o assunto? Problema de qualidade. Quem foi que ligou? Foi o Carlos. Qual tipo? Não, então aqui são cadastros que são feitos, tá, de acordo com a necessidade de vocês. Então eu falo que é uma reclamação do cliente ou uma solicitação do cliente. A prioridade é urgente, a origem foi o próprio cliente e a classificação é um atendimento aqui. Vejam que conforme eu altero os dados, ele pode habilitar as informações aqui embaixo. Então, o que eu tenho aqui? Se eu tivesse colocado aqui como reclamação do cliente, ele já trouxe um fluxo de atendimento e não deixou eu mudar. Por quê? Baseado nessas regras, ele já tem um fluxo. Esse fluxo vamos direcionar para o responsável, que pode ser um desses 4 aqui, ou eu poderia configurar um grupo, tá? Eu quero mandar para o grupo de qualidade. Lá tem o fulano, beltrano, ciclano, tá? Não preciso gerar uma pendência nominal, gero para a área. Tá? E eu poderia vir aqui colocar qual é a causa, tá? E no caso de um plano de qualidade, qual foi o pedido de venda e qual foi a nota fiscal que eu faturei. Se eu tivesse colocado aqui uma solicitação cliente, veja que ele mudou um pouquinho, porque ele tem mais de uma regra para isso, então qual fluxo eu quero utilizar? Migração CRM27? Não, eu quero fazer uma visita técnica. Opa, tem que fazer uma visita técnica? Tem. Ele já deu uma mensagem inconsistente, porque não foi encontrar nenhum status para esse fluxo. Então, falta cadastro aqui, está claro, tá? Mas aí eu poderia ter definido para visita técnica qual o status, quem serão os responsáveis, então aqui não está cadastrado ainda, quais as causas. Então, eu defino um processo, eu defino qual é a próxima etapa. Então, para cada tipo de ocorrência, eu consigo já aqui definir qual é a melhor disposição para o assunto. Então, se é qualidade, eu vou envolver uma equipe. Se, por exemplo, meu cliente está solicitando uma prorrogação de título do contas a pagar, eu poderia já direcionar para a equipe de financeiro. Então, por aqui eu já consigo criar essas informações. Tem uma pergunta importante aqui do Luiz Felipe, quais campos são programáveis, tá? O que acontece? Dentro do CRM, em algumas partes como a ocorrência e algumas outras, nós temos o conceito de campos personalizados. Então, neste caso aqui, por exemplo, tá, o meu campo personalizado é o número de série do equipamento. Então, é uma visita técnica, eu vendo lá equipamentos, qual o número de série? Ou, no caso aqui de ventilador, qual o número do lote? Vamos lá fazer um adendo aqui, aqui eu acho que não vai deixar, deixa eu só mudar aqui para reclamação cliente, o fluxo, a abertura, o responsável vai ser o Marcos. Problema qualidade. Poderia colocar anexo um laudo, o que for aqui, tá? E vou dar salvar. Então, eu salvei aqui, já pede para registrar a ação, eu vou cancelar, porque eu quero mostrar essa outra parte, que é justamente a de campos customizados. Para aproveitar e explicar este conceito. Então, aqui dentro do CRM, tá, na parte de administração, porque não fica aberto para que todos possam fazer isso, né? Nós temos a manutenção de campos personalizados.
Então, hoje nós temos aqui um de número de série equipamento. Posso criar um novo campo. Sei lá, qual é o nome do campo que eu quero? Sei lá, possui garantia. Então, vou dar um nome aqui se tem garantia ou não. Então, onde eu vou usar essa informação? Posso ter um campo personalizado na conta. Então, tenho características específicas da conta, do lead, do prospect, sei lá, de que subsegmento. Não sei, posso ter uma série de informações. Então, esse novo campo vai ser, nesse caso, para a ocorrência. Qual é o tipo de informação? Pode ser simplesmente um texto, uma seleção única, uma seleção com rede, um combo, caixa de seleção, data, hora. Então, aqui eu tenho várias opções. Neste caso, eu vou falar que possui garantia a seleção única como combo. Tá? É obrigatório, vou falar que sim. E quais são os itens deste campo? Então, vou falar aqui que é o sim e o não. Então, coloquei as duas opções aqui para esse novo campo. Deixa eu tirar esse obrigatório, senão depois eu... Então, eu coloquei aqui esse campo. Veja que ele está amarelo, ou seja, está em desenvolvimento ainda, porque eu não liberei. Então, a próxima etapa aqui é fazer a liberação deste campo. Então, realmente alterar o status para liberado? Sim. Então, liberei ele. Se eu voltar lá no portal, vamos pegar esse aqui, deixa eu ver se eu editar, se ele vai aparecer também. Aqui no editar, possui garantia? Não, não possui garantia. Eu tenho aqui a informação registrada. Então, eu já criei um campo novo e disponibilizei no processo nesse caso, no processo de gestão de ocorrências. Ok? Bom, neste caso específico, eu poderia já ter definido, tá, quais são as tarefas, qual é a próxima etapa, então desenhar um fluxo aqui. Então, se é um problema de qualidade, eu tenho que gerar uma pendência, uma tarefa que é segregar o material, depois fazer análise, sei lá, vou montar um fluxo. Ou, para os clientes que possuem o Fluig, o CRM já é integrado ao Fluig. De que maneira? Eu crio um workflow dentro do Fluig e eu posso iniciar esse workflow a partir do CRM. Então, no momento que eu estou fazendo a geração da ocorrência, que ele gera uma tarefa ali, essa tarefa pode startar o processo dentro do Fluig e aí lá fazer todo o andamento, dar o andamento no processo. Ok? Dúvidas aqui na gestão de ocorrências? Bom, aqui deixa eu ver se ele não está trazendo, então eu poderia visualizar todas as ocorrências, né? Então aqui a pesquisa é importante, quando eu estou pesquisando as ocorrências, eu tenho lá os dados, né? E eu poderia também usar os campos personalizados para filtro, tá? Eu quero somente as ocorrências onde eu garantir igual assim. Eu poderia aplicar esse filtro também. Tá, ok? Aqui não tem, vou pegar aqui só as minhas ocorrências, vou tirar, que tem outras ocorrências cadastradas também. Então eu consigo visualizar, tem 114 ocorrências cadastradas e por aqui eu posso exportar essa informação já para o Excel, por exemplo. Aqui não lembro se ele vai gerar Excel ou se ele vai gerar um PDF, mas eu poderia já exportar isso aqui. Então, aí respondendo a pergunta, né, aqui eu tenho o histórico das ocorrências de forma... com todas as ocorrências eu aplico os filtros que eu quero, então aqui ele já está exportando para o Excel. Ou, se eu acessar a conta especificamente, eu consigo saber quais são as ocorrências daquela conta específica. Então, eu tenho todo esse histórico de ocorrências, inclusive gerando um banco de dados com as principais causas, os principais sintomas, então a base de conhecimento para melhorar aí o atendimento aos clientes. Ok? Dúvidas? Ele gerou aqui. Veja que eu estava no portal, tá? O portal ele gerou na minha máquina, então ele já gerou aqui o Excel com
todas as informações aqui com todas as ocorrências que eu tive. Ok, pessoal? Dúvidas? Bom, aqui no portal, a gente, eu não passei por todas, deixa eu ver se eu passei por todas, então eu tenho lá o meu histórico de ações, os dashboards, então aqui eu tenho como configurar acesso ao CRM, então até para facilitar, eu posso usar um QR Code lá, eu tenho um código a partir desse QR Code facilitar o acesso ao CRM. Então, toda vez que tem que ir lá digitar, não, vou facilitar, eu tenho esse QR Code e já faço acesso no portal através dele. Vamos voltar agora para o CRM aqui interno, vamos chamar assim, tá? Então, vou fechar um pouquinho dos campos aqui. Vamos fechar, fechei. Bom, só um minutinho. Eu não vou, não é o caso aqui, né? Nessa parte de administração de CRM, onde eu tenho os principais parâmetros, tá? Acho que no nosso overview aqui nós não temos tempo suficiente para isso, né? Eu passei pela gestão de campanhas, gestão de oportunidades, o suporte, que é o pós-venda, o relacionamento, que são lá os registros de ações, né? Registros de ocorrências, desculpa, de tarefas e registro de... E aí eu consigo também ter toda uma parte de questionários. Então eu quero fazer uma campanha que gera um questionário, tá? Então eu poderia ter os questionários cadastrados, deixa eu ver se eu rapidamente consigo mostrar. O questionário. Cadastro questionários. Opa, acho que questionários não está aqui. Tá aqui, manutenção de questionário. Então aqui é onde eu crio um questionário. Então, por exemplo, eu tenho um questionário que é pesquisa de mercado. Eu tenho dados referentes a ele, então um questionário geral, por campanha, por tarefa, então aqui posso definir onde é que eu vou usar esse tipo de questionário, tá? Levantar com o cliente como está a empresa, então é um questionário geral. Tenho páginas, então posso estruturar isso por páginas, tá? E dentro de cada uma dessas páginas, aqui é a página 2, eu vou editar as perguntas. Então, quais produtos você compra? Então eu posso ser uma seleção única, uma seleção única combo rádio, uma caixa de seleção, um texto, é obrigatório, não é? Então eu defino todo este questionário e disponibilizo lá na campanha, na ação, na ocorrência. Então estou registrando uma ocorrência para... Se é uma ocorrência de problema de qualidade, além de registrar a nota fiscal, o lote, eu quero já responder um questionário para que a equipe que vai analisar isso tenha maiores informações. Então, tudo isso já posso deixar configurado como através dos questionários. Por último aqui, quando nós falamos que eu tinha comentado sobre a parte de marketing, né? Então, o marketing... Nós podemos falar o marketing através da gestão de campanhas. Então, tenho campanhas que podem ser, por exemplo, de vendas de clientes que não compram 90 dias, como essa daqui. Então, nesta campanha, e aí campanha toda e qualquer ação que eu faço junto aos clientes, prospects, leads, então, depende do que eu preciso. É uma campanha aqui com uma validade até 2020. O tipo dela é reação de reativação de clientes, não está finalizada, permite despesas avulsas, não. E aí eu vou colocar as ações que eu vou fazer. Então as ações, né? Então a primeira ação que eu tenho aqui é por e-mail e telefone. Eu quero fazer o quê? Um registro de e-mail, vou definindo aqui, lembra do workflow do Fluig, eu poderia iniciar um workflow aqui. Para essa campanha. Então, qual é o objetivo? O objetivo é fazer o relacionamento. Como eu vou fazer isso? Pode ser por e-mail marketing ou por telefone. Quais são os resultados esperados?
Então, se eu estou fazendo um contato, quais são as possibilidades de resposta? Quem são os usuários envolvidos com essa campanha? Então, já poderia definir aqui os usuários envolvidos, ou o grupo relacionado. Então, eu monto uma campanha com as etapas, os processos, né, e organizando, então, todo o fluxo. Ok? Tem aí, só voltando uma coisa que eu vi, desculpa, eu vi agora a pergunta, se o questionário chega ao cliente e como o retorno dele é alimentado no sistema. Neste momento, o questionário ele é interno, ou seja, ou o representante vai preencher, ou o vendedor interno, o call center, vai preencher. E já está no nosso roadmap a possibilidade de envio de um link para o fornecedor, para o cliente, para que ele mesmo preencha esse tipo de questionário. Tá? Isso aí é roadmap, mas não está liberado ainda. Ok? Bom, agora eu vou entrar num processo, eu montei uma campanha, e aí está ligado com a próxima pergunta aqui do Luiz Felipe, né? Onde define na campanha quais clientes irão receber? Tá, se eu estou falando que é clientes que não compram 90 dias, eu não vou disparar isso para minha base de clientes todas. Pô, o cara comprou semana passada e recebeu um questionário desse, não faz sentido. Fala, poxa, o cara nem está vendo o meu negócio aqui, ele não se importa comigo, eu vou comprar com outro. Então é importante que a gente tenha o filtro correto e um público bem definido para cada tipo de campanha. E de que maneira nós fazemos isso? Dentro do CRM, nós vamos aqui na segmentação de públicos. Então, através da segmentação que eu gero o meu público. Então, a segmentação nada mais é que os filtros que eu vou utilizar para definir quem são os clientes daquele público. Eu estou falando cliente, mas poderia ser, por exemplo, os leads. Então, eu quero ver quem são os meus leads novos. Tá. Leads novos, o resultado aqui é lead, tá? Que filtro que eu vou colocar? Eu vou vir aqui e falar o seguinte, olha, o filtro que eu vou usar para esta segmentação é onde lá na área cadastral, nos cadastros, nos dados cadastrais, eu vou pegar o data do cadastro, quando ele for um lead, for maior ou igual a 27/11. Então, eu fiz um filtro aqui, uma condição. Eu poderia, esse é um exemplo de campanha. Se eu quisesse, por exemplo, pegar os clientes sem visita, então, se é cliente sem visita, o que eu tenho que fazer? Eu lá no filtro vou buscar onde o histórico de ação for igual a 0 numa determinado período. Eu posso buscar só cliente, aqui por exemplo, cliente Santa Catarina feminino com e-mail. Tá? Então eu vou usar no filtro, primeiro, ele tem que ser um atributo 1. Eu vou pegar contatos e não clientes, por exemplo. Então, eu vou vir aqui nos cadastrais, vou olhar se ele é o tipo dele, a categoria. Então, aqui o sexo, lembra que eu falei que era feminino? Então, o sexo for igual a feminino. Depois eu posso ir lá na parte de informações cadastrais, buscar somente do estado, Unidade de Federação Santa Catarina. Então, eu uso os dados, os bancos, as informações que eu tenho dentro do CRM para filtrar essas informações. Tá? A outra questão aqui é se a segmentação por tipo de produto vendido, se é possível, isso aí na próxima liberação já vai estar disponível também para a gente buscar as informações lá do módulo de vendas. Tá? Então isso também será possível na próxima release. Bom, montei essa campanha, apliquei os filtros que eu fechei, desculpa. Vou pegar aquele que eu já sei que eu deixei configurado, que é a dos leads. Tá. Eu coloquei o filtro e agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar o público. Então ele vai fazer a partir da segmentação, que é a segmentação leads novos, eu quero gerar. Então primeiramente eu vou simular. Então ele está buscando dentro dos leads, ou seja, quem foi cadastrado recentemente, os novos cadastros, que ainda está como lead, que não foi
avaliado, por exemplo, mudar para prospect. Por quê? Cadastro como lead, eu quero tomar uma ação. Não fiquei mexendo. Como é que eu sei quais foram os leads que acabaram de entrar, por exemplo? Então, eu posso usar essa segmentação para filtrar os leads e criar um novo público. Só que ele vai demorar. Vamos fechar aqui. Eu vou pegar um público já existente para ganhar tempo. Vou pegar aqui o público, tá? Vamos imaginar que ele já gerou o público para mim. Então, vou pegar aqui o público de leads novos, tá? Dentro deste público, que eu deveria estar habilitando aqui. Vamos lá, o que eu fiz errado aqui. Gerei o público, já está aqui. Tá. Manutenção de público. Muito bem. Bom, aqui ele está quebrando minhas pernas aqui, ele não está habilitando por algum motivo, ele não está deixando eu efetuar o processo. Vendo que aqui ele está sem acesso. O que é a ideia aqui, tá? O que eu queria mostrar? A partir desse público que eu gerei, usando as regras, usando os filtros que eu selecionei, eu vou gerar tarefas já de forma automática. Então, estas campanhas, a partir desse público, eu relaciono o público com a campanha e então gero as tarefas. Sejam as tarefas para os meus representantes vendedores, sejam as tarefas para a minha equipe interna, vai depender do público-alvo e o que eu quero fazer com essa campanha. Então, eu venho aqui nessa rotina de distribuir tarefas, eu queria que ele fizesse lá, automaticamente selecionei o público e ele já fizesse por lá, porque lá eu tenho outras opções. Por exemplo, eu quero enviar um e-mail em lote para todo mundo, eu quero registrar uma ação em lote, eu quero gerar mala direta, então ali já tem essas opções. Infelizmente não habilitou para mim, mas vamos usar o andamento. Então aqui, quando eu entro na distribuição de tarefas, eu vou colocar qual é a campanha, ou seja, que campanha que eu estou utilizando para fazer isso daí. Vamos fechar aqui e abrir novamente, só para ver se eu estou fazendo a coisa errada. Enquanto eu só abro aqui novamente, alguma dúvida? Pois não, Luiz Felipe. A pergunta do Luiz Felipe aqui é se no público podemos fazer por produto adquirido, né? Então, usar como filtro produto adquirido, por conta dos itens consumíveis. Então, as informações nesse momento, nós consideramos dados
do CRM, tá? O produto adquirido, isso aí é uma informação lá do módulo de pedidos. Porém, a gente consegue fazer uma liberação especial que habilita você fazer esse tipo de pesquisa, tá? Então é possível sim. Bom, eu estou passando alguma questão técnica aqui, peço desculpas aí, mas não vou insistir muito não, mas acho que está claro aqui que eu consigo, a ideia aqui era distribuir as tarefas, seja ela para uma equipe interna, seja pelo próprio vendedor responsável de cada uma das contas, e a partir daí a pessoa conseguiria, por exemplo, ver quais são as tarefas do usuário. Estou lá, não cheguei no dia de meu para trabalhar, eu consigo ver todas as minhas pendências. Então, tenho aqui para esse meu usuário 30 pendências. Posso filtrar, aqui só está os meus, mas filtrar se ela é futura, colocar de qual campanha, de qual objetivo, e a partir daí iniciar o meu dia a dia, as tarefas, as ações, transformando essas tarefas, que são as minhas pendências, em ações junto aos ao relacionamento do cliente. Dúvidas, pessoal? Bom, por enquanto não tem dúvida, deixa eu só me posicionar aqui no PowerPoint num ponto que eu quero aqui, um minutinho por gentileza. Então, só para passar, então, alguns pontos complementares do CRM, tá? Nós podemos falar aqui de algumas integrações. Então, o CRM já é integrado ao Fluig, como eu comentei, onde eu posso ter workflows sendo iniciados a partir do CRM. Então, tem um workflow cadastrado lá no Fluig, e aí no registro de uma ação, no registro de uma ocorrência, por exemplo, eu posso startar esse workflow lá do Fluig e depois eu retornar os resultados para cá. A integração com o Outlook. Então, eu tenho um plugin no Outlook, onde eu consigo não só visualizar as pendências, mas o que é legal, eu consigo criar novos leads a partir do e-mail. Então, se eu tiver aqui no e-mail, recebi um determinado e-mail, eu vim aqui não sei se vocês estão vendo a minha canetinha, então eu venho aqui ó, em registrar lead, tá? E esse e-mail que eu estiver selecionado vai criar um lead lá dentro do CRM. Então, veja que aqui tem um plugin com as minhas contas, eu consigo ver as tarefas, os públicos, as pendências minhas. Além de eu registrar um novo lead, uma função bem legal é o registro de e-mail. O que é o registro do e-mail? Vamos imaginar que eu recebi um e-mail do meu cliente, lógico, o e-mail é um canal de comunicação, meu cliente mandou um e-mail, solicitou alguma coisa, eu respondi, então tem todo um histórico. Eu posso registrar esse histórico de e-mail dentro do CRM. Então, eu pego esse e-mail que contém lá a thread dele lá, registrar e-mail, ele já manda automaticamente para o CRM e essa troca de e-mails fica registrada no CRM. Tá? Não tem para o Mozilla Thunderbird ainda. Tá? Por enquanto, isso é uma integração com o Outlook. Ele já funciona para o 365 também, mas por enquanto é restrito ao Outlook. Vamos apagar os desenhos. Outra questão, como função complementar, tá? Dentro do CRM a gente tem controle de acessos e controle de processos, ou seja, a pessoa pode estar no portal, ela tem acesso ao portal, mas ela não pode registrar numa ocorrência. Ou se ela pode registrar, ela pode só consultar, então a gente consegue definir dados, definir critérios para que cada um possa acessar. Nós temos aí, não é no 12.19 que tem um errinho, mas a gente vai estar liberando agora um aplicativo mobile, tá? Primeiramente para registro de lead, então vou ter um aplicativo onde eu registro um lead e ele vai integrar depois
com o Outlook. Este aplicativo, não é o portal, é um aplicativo efetivamente, já tem todo um roadmap de evolução, tá pronto, eu quero fazer receber lá as tarefas, quero fazer check-in, quero fazer os apontamentos, então isso tudo vai ser possível através de aplicativo também, tá? E para complementar como geração de relatórios, o CRM ele é integrado à ferramenta de mercado que se chama BERT, tá? O BERT, cada um chama, tem gente que chama de jeitos diferentes. É uma solução que você consegue desenhar relatórios, gráficos e a partir daí possibilita a extração de informações a partir do CRM. Bom, e aqui já são coisas que eu passei, eu falei do portal, e aí eu queria saber de vocês aí se temos mais alguma dúvida sobre este processo. Sem nenhuma dúvida, pessoal? Se não tivermos nenhuma dúvida, tem uma questão, vamos lá. Surgiu uma questão sobre a integração com central telefônica. Nós tínhamos disponibilizado uma integração, tá? Mas estamos reformulando esse processo. Eu consigo hoje gerar um arquivo texto, por exemplo, que normalmente pode ser importado nas centrais, mas a integração direta com a central, por exemplo, para receber a ligação, ele já chamar no CRM, isso é um ponto que nós estamos retrabalhando ele. Já tinha uma liberação sobre isso, mas estamos retrabalhando esse ponto. Boa questão, tá? Do Luiz Felipe aqui. Se saque assistência técnica. O CRM ele não é uma ferramenta de assistência técnica. Eu consigo registrar a ocorrência, então se meu cliente está lá solicitando algum suporte, eu consigo registrar essa ocorrência e administrar se for um workflow. Tá? Mas não é uma solução de assistência técnica, nós sabemos a complexidade que é uma solução dessa, então o CRM ele atende a uma parte, mas não é a assistência técnica em si. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Dentro do DataSul nós não temos um modo de assistência técnica. Tá? Existe dentro, não como produto, na fábrica, tem uma solução customizada, tá? Mas é uma customização. No DataSul a gente não tem uma solução de assistência técnica. Um módulo de assistência técnica, né? Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Está na tela, está o meu e-mail. Caso tenham alguma dúvida, precisar de apoio com relação a alguma coisa sobre o CRM, está aí os meus contatos, estão aí meus contatos. Espero vê-los aí em outra oportunidade. Caso queira acompanhar próximas demonstrações dentro do site do TOS.com, tem a parte de demonstrações virtuais lá no segmento manufatura. Vocês conseguiriam visualizar outras soluções de manufatura também e outros segmentos, caso seja necessário. Ok? Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde.